Meus pais suspenderam meus estudos até que eu pedisse desculpas ao amado menino de ouro deles. Eu não discuti. Eu não implorei. Eu apenas disse: tudo bem. A maneira como os rostos deles congelaram deveria ter dito algo a eles. Mas na manhã seguinte, o Rodrigo ainda estava com aquele sorrisinho presunçoso, até que abriu meu armário e o viu completamente vazio. Com meus papéis de transferência já protocolados, carimbados e irreversíveis. Ele correu pelo corredor, com um pânico na voz que eu nunca tinha ouvido antes. Por favor, me diz que você não enviou isso. E no momento em que ele arrastou meus pais para ver a prova, o sorriso do meu pai desmoronou, como se ele finalmente tivesse percebido algo que nunca esperava. O filho que ele ignorava não estava mais blefando. Enviei o que precisava. E pela primeira vez na minha vida, gostei de vê-lo com medo da resposta. Meu nome é André Menezes. E se você já foi o filho sombra na sua própria família, o que vou contar agora pode parecer dolorosamente familiar. Mas antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas escreva "ouvindo" nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Adoro ver até onde minha história pode chegar. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história se sentir ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. E se você quiser ficar comigo até o resto dela, ficaria grato se pudesse se inscrever no canal. Significa mais do que você imagina. Eu tinha 30 anos, sentado em uma mesa de jantar que ainda parecia estranha, não importava quanto tempo eu tivesse vivido naquela casa. Depois de anos trabalhando para sustentar a todos, menos a mim mesmo, eu finalmente havia retornado à Vila Nova para terminar a graduação que havia deixado em espera. Achei que a faculdade seria um recomeço limpo, algo intocado pela longa e exaustiva tradição da família Menezes de escolher o Rodrigo em vez de mim. Mas no momento em que meus pais me convidaram para jantar com a vaga desculpa de que a família precisava conversar, senti aquele velho pavor se instalando. Rodrigo entrou por último, ombros soltos, queixo inclinado o suficiente para dizer que já havia ganhado algo. Ele deslizou para a rua da cadeira com aquele sorriso familiar, aquele que sempre significava que eu tinha sido voluntariado para outro sacrifício. Então, papai pousou o garfo, olhou para mim como um juiz proferindo a sentença e anunciou que a partir de segunda-feira eu estaria suspenso de todas as aulas até que pedisse desculpas publicamente ao Rodrigo por prejudicar a reputação da família. Mamãe juntou as mãos dramaticamente, insistindo que eu deveria pensar na harmonia do lar. Rodrigo baixou o olhar e fingiu estar ferido enquanto contava a mesma história falsa sobre a briga que eu presenciei com meus próprios olhos. Ouvindo-os, ficou dolorosamente claro que aquilo não era uma discussão. Era um veredito. Eles não estavam interessados na verdade. Eles só precisavam que eu me curvasse. E talvez a velha versão de mim tivesse implorado ou tentado explicar, mas não desta vez. Olhei para os três e disse: tudo bem. O silêncio que se seguiu foi quase cômico. Pela primeira vez, eles não sabiam o que fazer comigo. Mamãe piscou. Papai franziu a testa como se tivesse perdido uma fala no roteiro. Até o sorriso do Rodrigo vacilou. Empurrei minha cadeira para trás, pedi licença e subi as escadas tão calmamente como se tivéssemos acabado de terminar a sobremesa. Nenhum deles sabia que eu estava me preparando para deixar a cidade há meses. Nenhum deles sabia que eu já tinha empacotado metade da minha vida em 2 malas. Mas na metade da escada, ouvi Rodrigo sussurrar para o papai: tudo vai voltar a ser como era antes dele aparecer. Aquela única frase me disse mais do que qualquer briga que já tivemos. Não era apenas arrogância. Era ódio. Um ódio silencioso e cheio de direitos. E eu sabia que não havia nenhuma versão de ficar ali que não terminasse comigo
desaparecendo pedaço por pedaço. Fechei a porta do meu quarto, olhei gentilmente para as malas prontas no canto e contei a verdade para mim mesmo. Aquela seria minha última noite sob o teto dos Menezes. Não importava o que acontecesse a seguir, eu tinha terminado de ser o bode expiatório oficial deles. A memória do que empurrou tudo para o limite voltou com perfeita clareza. A briga nem tinha me envolvido, pelo menos não, até o Rodrigo arrastar meu nome para o meio. Eu estava caminhando pelo estacionamento subterrâneo da faculdade quando ouvi gritos ecoando no concreto. Virei uma esquina e vi o Eduardo, um calouro magro, aterrorizado no chão, com sangue escorrendo entre os dedos. Rodrigo pairava sobre ele, punhos ainda cerrados, nós dos dedos vermelhos e em carne viva. Não importava que eu tivesse visto tudo. A câmera de segurança capturou a coisa toda de um ângulo que nem o Rodrigo podia contestar. A segurança o arrastou para a diretoria momentos depois, e porque o Rodrigo disse a eles que eu estava envolvido, fui chamado também. No segundo em que entrei, ele já estava vendendo a versão dele. Segundo ele, o Eduardo o provocou primeiro, e eu tinha passado a sala da manhã entrando na cabeça dele, pressionando, até que ele surtou. Eu quase ri, mas em vez disso, peguei meu celular e mostrei ao comitê as imagens do corredor daquela mesma manhã. Rodrigo e eu não tínhamos nos cruzado uma única vez. Aquele vídeo destruiu a história dele em segundos. O diretor Roberto emitiu uma suspensão de 14 dias na hora. Rodrigo não lutou contra isso. Ele apenas olhou para mim com um ódio tão afiado que parecia um aviso. Eu sabia naquele momento que ele não tinha acabado. E eu estava certo. Quando cheguei em casa, Rodrigo já havia performado sua rotina de vítima para meus pais. Quando passei pela porta, eles estavam prontos com o roteiro, me culpando, insistindo que eu retirasse meu depoimento, dizendo que minha honestidade prejudicaria o futuro do Rodrigo. Disseram que eu deveria assumir a responsabilidade como irmão mais velho. Disseram que eu deveria consertar as coisas. Foi a primeira vez que recusei. E essa recusa, o primeiro limite que estabeleci em anos, foi o que levou àquela performance no jantar. Como se isso não bastasse, o Eduardo me mandou uma mensagem mais tarde naquela noite, dizendo que estava disposto a testemunhar se as coisas piorassem. Eu apreciei isso mais do que ele imaginava, mas também sabia exatamente como meus pais operavam. Se eu ficasse e lutasse, eles distorceriam a história até que eu me tornasse o problema que eles sempre tiveram. Naquela noite, olhando para a mensagem do Eduardo, percebi algo que tentei não admitir por anos. Os Menezes prefeririam me quebrar a deixar o Rodrigo enfrentar as consequências. E se eu não fosse embora logo, eles conseguiriam. Cresci aprendendo que na casa dos Menezes, a culpa tinha endereço fixo e sempre apontava para mim. Cada memória que reprisei naquela noite se costurou em uma longa confirmação de que partir não era uma reação exagerada. Era sobrevivência. Quando eu tinha 16 anos, o Rodrigo incendiou a bicicleta do vizinho porque o garoto ganhou um modelo mais novo que o dele. A fumaça ainda estava no ar quando meus pais me arrastaram para fora e disseram ao vizinho que tinha sido um erro estúpido da minha parte. Lembro-me de ficar lá, com o coração acelerado, enquanto Rodrigo se escondia atrás do ombro da mamãe com a cabeça baixa, como se fosse o inocente. Essa foi a primeira vez que percebi que a verdade não importava na nossa casa. A imagem importava. 4 anos depois, quando eu tinha 20, Rodrigo chegou em casa bêbado e colidiu direto com a janela da sala de estar, estilhaçando o vidro da altura da cintura até a moldura. Eu estava no andar de cima na hora, mas de alguma forma a culpa caiu diretamente sobre mim. Papai disse que eu deveria estar lá para ficar de olho nele, como se supervisionar um adolescente crescido fosse meu trabalho. A parte absurda era a naturalidade com que atribuíam a responsabilidade a mim, como se fosse memória muscular para eles. Aos 22 anos,
Quando finalmente ganhei uma bolsa de estudos que poderia ter me levado para o outro lado do país para estudar arquitetura, pensei que minha vida poderia finalmente se separar da dele. Mas mamãe me sentou, segurou minha mão e disse que o Rodrigo precisava do irmão em casa para guiá-lo. Papai a apoiou e, sem apoio e sem economias próprias, a escolha foi feita por mim. Cada oportunidade que eu tinha era silenciosamente redirecionada para que o Rodrigo pudesse se sentir estável, centrado, mimado. Eu não queria aceitar a amargura que vinha ao lembrar dessas coisas, mas ignorar isso só me mantinha preso. O que quebrou o que restava da minha lealdade nem foi o passado. Foi o que descobri recentemente. Descobri que o fundo para a faculdade em meu nome havia sido drenado anos atrás. A maior parte foi transferida diretamente para a conta do Rodrigo quando ele entrou no ensino médio. Eles nem me contaram. E o resto ele queimou, lidando com bagunças pelas quais nunca assumiu responsabilidade. Multas de trânsito, propriedade quebrada, gastos impulsivos, até cobrindo situações que poderiam tê-lo expulsado anos antes. Ele nunca parou de pedir mais, porque sabia que eles nunca recusariam. A base da nossa família não era o amor, era a dependência. E eu era quem deveria sustentá-la. Naquela noite, olhando por o meu pedido de transferência semi-acabado, tudo se alinhou. Foi por isso que meu tudo bem, silencioso no jantar, não foi uma rendição. Foi uma porta se fechando atrás de mim. Abri meu notebook, revisei os documentos novamente e cliquei em salvar. Pela primeira vez na minha vida, a decisão era minha. Inclinei-me para trás na cadeira, sussurrando para mim mesmo que aquela seria a última vez que eles teriam qualquer opinião sobre quem eu me tornaria. Na manhã seguinte, o quarto parecia vazio, como se já pertencesse a outra pessoa. Minhas 2 malas estavam perto da porta, fechadas com zíper, prontas para a vida que eu ainda não tinha me permitido imaginar totalmente. Eu estava sentado na beira da cama quando uma batida violenta sacudiu a porta. Rodrigo invadiu no momento em que abri. Seus olhos estavam arregalados, o cabelo uma bagunça, respiração afiada, como se tivesse corrido pela casa. Ele passou por mim e congelou ao ver meu armário vazio, os cabides balançando levemente como se zombassem dele. Ele se virou para mim, perguntando se eu tinha enviado, com uma voz que falhava nas pontas. Eu não respondi imediatamente, e isso só o fez entrar mais em pânico. Ele saiu correndo, desceu as escadas trovejando e, em segundos, ouvi ele gritando meu nome, seguido pelo som do meu notebook sendo arrancado da mesa. Quando cheguei lá embaixo, ele já tinha aberto o e-mail de aceitação, o brasão da universidade brilhando na tela. E meus pais estavam parados sobre ele como se estivessem testemunhando uma cena de crime. Papai tentou mascarar o tremor na voz quando perguntou: enviou o quê? Eu disse a eles calmamente que havia concluído a inscrição dias atrás e que tudo o que eu precisava era a confirmação do meu orientador. Mamãe agarrou o balcão como se estivesse se segurando em pé, repetindo que eu estava destruindo a família. Rodrigo continuou murmurando algo para si mesmo, até que finalmente admitiu na frente de todos que nunca pensou que eu realmente iria embora. Ele tinha dito aos amigos que eu seria forçado a pedir desculpas a ele, que tudo voltaria ao normal. Ouvir ele dizer isso em voz alta apenas solidificou tudo o que eu sabia minha vida inteira. Eu disse ao papai que transferi o documento do carro, meses atrás, mudei meu plano de celular para o meu próprio nome e garanti que todos os laços financeiros entre nós não existissem mais. Ele enrijeceu como se tivesse levado um tapa, percebendo que sua alavancagem havia desaparecido. Mamãe olhou para mim como se não reconhecesse a pessoa à sua frente. Eles tentaram brevemente e desesperadamente recuperar o controle, exigindo explicações, perguntando quem me ajudou, dizendo que eu estava cometendo um erro. Mas a verdade já havia se desenrolado. Eles não podiam me parar
sem cruzar linhas que não tinham mais autoridade para cruzar. Eu disse a eles que se tentassem interferir, eu tinha apoio jurídico e documentação em vigor. A compostura do Rodrigo se desintegrou. Ele bateu meu notebook com tanta força que ecoou pela cozinha, seu rosto retorcido em algo entre raiva e medo. Pela primeira vez, ele viu como era perder o privilégio. E pela primeira vez, eu não recuei. Simplesmente o observei, entendendo completamente que o pânico dele não era sobre eu deixar a família. Era sobre o mundo não girar mais em torno dele. Entrei na cozinha e encontrei meus pais no meio de uma discussão frenética, circulando um ao outro, como se o puro barulho pudesse, de alguma forma, parar o que já estava em movimento. Eles não me notaram a princípio, o que me disse tudo sobre suas prioridades. Papai insistia que tinha que haver uma maneira de me manter na cidade, de fazer a universidade mudar sua decisão, de reverter o que quer que eu tivesse feito. Mamãe continuava repetindo que eu estava exagerando, que famílias resolvem as coisas, que o Rodrigo desmoronaria se eu fosse embora. Quando eles finalmente se viraram para mim, papai entregou sua ameaça final como um ultimato de negócios. Se eu saísse, ele me tiraria tudo, meu carro, meu telefone, qualquer apoio financeiro. Eu disse a ele que nada daquilo pertencia a ele mais. E o choque em seu rosto foi quase teatral. Ele parecia como se eu tivesse quebrado uma regra. Ele não se lembrava de ter escrito uma regra onde eu deveria permanecer dependente. Mamãe me chamou de ingrato. Disse que o Rodrigo precisava de mim, que eu não entendia o que minha partida faria com ele. Eu disse a ela que entendia perfeitamente, que passei a maior parte da minha vida sendo retido em nome de ajudá-lo. Expliquei que já havia solicitado status de estudante independente e que, uma vez que a universidade validasse, eu estaria legalmente fora do alcance deles. Meu celular começou a vibrar. Atendi e o advogado, Dr. Augusto Vale, apareceu na tela. Ele me cumprimentou, depois me informou, ao alcance dos ouvidos dos meus pais, que a documentação havia sido aprovada e entregue, e que qualquer tentativa de interferir na minha partida poderia desencadear consequências legais. Coloquei-o no viva voz. O Dr. Augusto explicou calmamente que obstrução física, retenção de propriedade pessoal ou intimidação poderiam levar ao envolvimento das autoridades locais. Papai não teve resposta. Foi a primeira vez que o vi ficar sem instruções. Rodrigo tentou pular no momento, alegando que não queria que a briga explodisse, que ele apenas perdeu o controle, que eu poderia consertar as coisas se quisesse. A voz dele não era de remorso, era desesperada. Era o apelo de alguém aterrorizado por perder o pedestal em que esteve durante toda a vida. Então, ele escorregou. Ele admitiu que havia usado aí a maior parte do dinheiro do fundo da faculdade para pagar dívidas de problemas que mamãe e papai tentaram esconder de mim. A expressão do papai desmoronou e mamãe parecia como se alguém tivesse drenado o oxigênio da sala. Pela primeira vez, eles viram o Rodrigo sem a camada de desculpas em que o envolveram por décadas. Eu disse a eles claramente que não era responsável por limpar mais nenhuma bagunça, nem dele, nem deles. Disse que esperava que eles resolvessem, mas que isso não me envolveria mais. Então saí pela porta dos fundos antes que alguém pudesse responder. O ar frio da manhã me atingiu como um rompimento limpo, afiado e revigorante. E eu sabia que o verdadeiro conflito não tinha acabado. Apenas havia mudado, abrindo um espaço onde eu finalmente queria entrar. Na manhã seguinte, fui até uma universidade para finalizar minha papelada de transferência. O campus parecia diferente, como se a notícia tivesse viajado mais rápido do que eu. Grupos de estudantes sussurravam quando eu passava, alguns curiosos, alguns desajeitadamente simpáticos, a maioria confusa sobre por que os irmãos Menezes eram de repente o centro de todas as conversas. Rodrigo estava esperando no portão da frente, andando de um lado para o outro como um guarda em seu posto. Quando me viu, sua expressão endureceu em algo entre pânico e desafio.
Ele entrou na minha frente, bloqueando o meu caminho, exigindo que eu retratasse tudo o que disse e pedisse desculpas a ele publicamente. Ele alegou que era a única maneira de salvar sua reputação, a única maneira de fazer as coisas darem certo. Eu disse a ele que não ia repetir o ciclo. As ações dele eram problema dele, não meu. Quando tentei passar por ele, ele agarrou meu braço com força suficiente para fazer os estudantes ao redor engasgarem. O treino e o instinto assumiram o controle. Eu me soltei do aperto dele, fazendo tropeçar em direção à grade. Um círculo se formou instantaneamente. Celulares levantados, vozes murmurando enquanto Rodrigo se levantava. Não perdi tempo discutindo. Caminhei direto para a secretaria, onde o diretor Roberto já estava esperando. Ele parecia aliviado em me ver e me levou para dentro. Meus pais estavam lá também, chamados porque a tensão entre Rodrigo e eu havia se tornado impossível para que a equipe ignorar. Os olhos da mamãe já estavam vermelhos. O maxilar do papai estava tão cerrado que eu podia ver um músculo saltando perto de sua têmpora. O diretor Roberto colocou os documentos na mesa e explicou que minha bolsa havia sido ativada oficialmente. A transferência havia sido aprovada e todas as obrigações acadêmicas ali estavam agora concluídas. Mamãe desabou, dizendo que eu estava destruindo a família. Papai ficou quieto, o olhar fixo na mesa. Então, o diretor revelou algo que nenhum deles esperava. Ele disse que o incidente de Rodrigo com o Eduardo não foi um caso isolado. Houve outras reclamações, outras brigas, outras situações tratadas silenciosamente porque meus pais pressionaram a administração a portas fechadas. A cabeça da mamãe se voltou bruscamente para ele, chocada que ele dissesse isso em voz alta. Os ombros do papai caíram de um jeito que eu nunca tinha visto. Rodrigo entrou na sala momentos depois, rosto manchado, olhos frenéticos. Ele caiu de joelhos na minha frente, implorando para que eu não fosse embora, prometendo que as coisas seriam diferentes, insistindo que precisava de mim. Mas todos na sala podiam ver que não era mudança. Ele temia perder a proteção que sempre lhe fora garantida. Eu não disse nada. Eu não devia a eles outra explicação. Levantei-me, peguei a pasta que o diretor me entregou e saí. Quando entrei no corredor, percebi que estava cheio de estudantes. A princípio, pensei que estavam bloqueando a passagem, mas então a primeira palma ecoou nos armários, e a próxima, e então todo o corredor se encheu de aplausos. Não era barulhento ou caótico. Era constante, deliberado, quase como uma despedida honrosa. O capitão da equipe de debates encontrou meus olhos e assentiu. Assenti de volta e continuei andando. Não olhei para trás quando empurrei as portas da frente e entrei no ar fresco da manhã. Pela primeira vez, partir não parecia fugir. Parecia finalmente, sair de um ciclo que estava drenando a vida de mim há 30 anos. A manhã de terça-feira chegou mais fria e silenciosa do que qualquer manhã que eu já tivesse passado naquela casa. Acordei antes do despertador, totalmente vestido, sentado na beira da cama, enquanto o silêncio pressionava meus ouvidos. Na cozinha lá embaixo, eu podia ouvir o leve tic-tac do relógio de parede, afiado, constante, o único som em uma casa que de repente parecia esvaziada de todas as ilusões sob as quais vivemos. Carreguei minhas 2 malas escada abaixo, uma em cada mão, e encontrei os 3 esperando na sala de estar como se fosse algum tipo de despedida encenada. Meu pai estava com os braços cruzados, tentando parecer indiferente, mas a tensão em seus dedos o denunciava. O rosto da minha mãe estava sem cor, os lábios tremendo, com coisas para as quais ela não tinha linguagem. Rodrigo pairava atrás deles, olhos vermelhos de uma noite sem dormir, parecendo muito menor do que a versão dele que sempre protegeram. Eu os cumprimentei silenciosamente, mas ninguém respondeu. O ar parecia denso, como se eu estivesse me preparando para sair da casa de um estranho,
não do lugar onde passei a maior parte da minha vida. Quando o carro do aplicativo buzinou no portão da frente, mamãe avançou e agarrou meu pulso, implorando para eu parar, soluçando que eu estava destruindo tudo. Gentilmente, eu puxei meu braço e disse a ela que a família havia se destruído muito antes desse momento. Papai deu um passo à frente de repente e jogou algo na mesa, um caderno gasto e empoeirado que ele alegou ter encontrado nas velhas caixas de armazenamento. Ele disse que era meu diário de infância, algo que eu deveria ler novamente para lembrar quem eu era. Abri, passei os olhos pelas primeiras páginas e senti um nó apertar no meu peito. Cada entrada era uma versão de mim assumindo a culpa pelo Rodrigo. Páginas e páginas de confusão, medo e resignação, escritas por uma criança que nunca entendeu por que a responsabilidade sempre caía sobre ela. Papai esperava que isso me amolecesse. Em vez disso, pareceu a confirmação final de que eu estava certo em partir. Rodrigo deu passos trêmulos em minha direção, sussurrando um pedido de desculpas que soava mais como um pedido de segurança. Ele seguiu pedindo para eu não ir embora por causa de algo pequeno, provando que ainda não tinha noção do que aquilo realmente se tratava. Eu não respondi. Saí pela porta, entrei no carro que esperava e fechei a porta para os três. Enquanto o motorista se afastava, observei a casa encolher à distância e senti alívio e raiva varrer em meu corpo. Não deveria ter levado 30 anos para me libertar. São Paulo me recebeu com o céu cinza e o zumbido do trânsito em camadas sobre vozes, buzinas, construção, vida em movimento. Parecia avassalador de uma maneira que me fez respirar mais fundo. Na universidade da capital, a equipe me mostrou meu quarto no dormitório e me entregou as chaves. Assim que coloquei minhas malas no chão, um orientador se aproximou e explicou que minha inscrição havia se destacado, não apenas academicamente, mas pessoalmente. Eles acreditavam que eu seria uma boa opção para um programa de liderança que estavam expandindo. A ideia de que meu passado, aqueles anos sendo silenciado e ignorado, poderia ser visto como resiliência em vez de fraqueza, me deixou sem palavras. Pouco depois, outro membro da equipe mencionou que o escritório de admissões havia recebido uma carta anônima tentando manchar meu nome, mas eles investigaram e descartaram como infundada. Eu soube imediatamente de onde veio, mas não disse nada. Naquela noite, diante da janela do quarto andar, com vista para a cidade, as luzes piscando através de um horizonte de que eu nunca tinha visto de perto antes, senti algo desconhecido se instalar dentro de mim. Não era vitória. Não era nem alegria. Era a verdade simples e sólida de que este era o primeiro capítulo da minha vida que eu escreveria sem a mão de mais ninguém na página. 6 anos se passaram de uma forma que não pareceu apressada, até que olhei para trás e percebi o quão longe eu tinha viajado desde a noite em que deixei minha cidade natal. Me formei na universidade, completei 2 grandes projetos de pesquisa e, eventualmente, aceitei um cargo como consultor de políticas públicas em Brasília. Meus dias agora tinham um ritmo que fazia sentido. Corridas matinais ao longo do lago, com o Valente trotando ao meu lado, longas horas redigindo recomendações e reunindo-me com equipes que valorizavam minha opinião. Noites tranquilas no meu apartamento, com vista para o horizonte. Não havia vozes alteradas, nem acusações, nem peso pressionando meus ombros. Foi a primeira vez que entendi como a estabilidade realmente parecia. Orientar jovens debatedores tornou-se um dos destaques da minha semana. Guiá-los me lembrava que a influência não precisa vir do controle ou do medo. Eu estava finalmente em um lugar onde podia apoiar as pessoas sem me perder no processo. Uma tarde, minha caixa de entrada acendeu com um e-mail da minha antiga cidade. Eles queriam que eu confirmasse detalhes relacionados a um processo disciplinar em andamento
envolvendo Rodrigo. Encarei a tela por um longo momento e então fechei o e-mail sem responder. O que quer que estivesse acontecendo lá pertencia a ele, não a mim. Alguns dias depois, Camila, uma das poucas colegas que manteve contato, me enviou uma mensagem. Ela disse que meus pais haviam se divorciado 2 anos depois que eu parti. Rodrigo tinha sido expulso da escola técnica em que se matriculou e estava trabalhando no turno da noite em um supermercado. Não havia julgamento no tom dela, apenas fatos. Não senti satisfação nem tristeza. As pessoas acabam onde suas escolhas as levam, não importa quanto tempo. Essas escolhas tenham sido protegidas das consequências. Eu tinha bloqueado todos os números da família anos atrás. Se tentassem falar comigo agora, as chamadas não davam em nada. Eu não tinha intenção de reabrir uma porta que exigiu tanta força para fechar. Então, uma manhã, o Dr. Augusto Vale me encaminhou um documento digitalizado. Era o mesmo diário de infância que meu pai tinha jogado na mesa no dia em que parti. Alguém o havia enviado anonimamente para o escritório dele. Enquanto eu lia lentamente, página por página, encontrei entradas que não tinha entendido quando criança. Momentos em que meus pais elaboravam estratégias sobre como proteger a imagem do Rodrigo, conversas sobre manter certos incidentes em segredo, lembretes para garantir que o André assuma. Não era informação nova, mas ver aquilo exposto em uma caligrafia que eu reconhecia desde os meus primeiros anos tornou tudo mais nítido. Percebi que nunca fugi de uma família. Eu tinha escapado de um ambiente que nunca me permitiu existir como eu mesmo. Fechei o diário e o coloquei em uma gaveta que raramente abria. Minha vida havia avançado e não havia nada deixado para trás que valesse a pena retornar. Voltei a preparar o artigo de pesquisa que iria apresentar em uma conferência, o primeiro publicado apenas com o meu nome. Antes de sair para minha corrida noturna, parei na janela, olhei para o céu ficando laranja sob o pôr do sol e pousei minha mão na cabeça do valente. Casa não era mais um lugar onde nasci. Era um espaço que construí respiração por respiração, limite por limite. Quando pisei lá fora, senti a mesma certeza silenciosa que me carregou para fora da casa dos meus pais. Eu não era definido pelo que deixei para trás. Eu era definido pela vida que escolhi. E escolher minha própria liberdade foi a decisão mais forte que já tomei. Mesmo agora, 6 anos depois, há manhãs em que me pego parando na janela do meu apartamento, observando o lago se quebrar em ondulações suaves sob o nascer do sol, e me pergunto o quão diferente minha vida poderia ter sido se eu nunca tivesse partido. Às vezes imagino a versão de mim que ficou. A versão que ficou quieta, continuou se curvando, continuou pedindo desculpas por coisas que não fez. Essa versão parece distante agora, quase como um estranho que conheci uma vez, mas não consigo lembrar com clareza. Eu não o odeio. Só não pertenço mais a ele. O que me lembro vividamente é o momento em que percebi que tinha permissão para me escolher. Não de uma forma dramática e cinematográfica, não com fogos de artifício ou alguma epifania de mudança de vida. Veio devagar, então, de uma vez, parado na cozinha, enquanto minha família implorava, exigia, manipulava e suplicava por um controle que não tinham mais. Veio quando saí daquela casa, carregando nada e além de 2 malas e cada verdade que engoli por décadas. Veio quando a cidade grande se ergueu na minha frente, como um lembrete de que a vida poderia ser maior do que as paredes dentro das quais cresci. E veio mais tarde, durante todas as noites tranquilas em que me sentei sozinho no meu quarto e percebi pela primeira vez que o silêncio poderia ser pacífico e não aterrorizante. Partir não consertou tudo instantaneamente. A cura não é uma linha reta. É um caminho longo e irregular, cheio de velhos gatilhos e memórias inesperadas. Houve dias na universidade em que duvidei de mim mesmo. Quando me senti uma fraude,
quando me perguntei se minha família estava certa sobre mim o tempo todo. Houve noites em que a solidão se arrastou, sussurrando a velha mentira de que escolher a liberdade significava escolher o isolamento. Mas a vida tem um jeito de te surpreender quando você para de viver pela aprovação de outra pessoa. As pessoas que conheci, os estudantes que orientei, os professores que acreditaram em mim, os colegas que confiaram nas minhas ideias, lentamente reconstruíram as partes de mim que eu achava estarem arruinadas além do reparo. Valente, com suas patas desajeitadas e lealdade teimosa, me manteve com os pés no chão de maneiras que eu não sabia que precisava. E a versão mais jovem de mim mesmo, aquela que escreveu entradas desesperadas no diário sobre assumir a culpa por coisas que não fez, finalmente encontrou a paz sabendo que não cresceu para repetir o mesmo ciclo. Se há uma coisa que aprendi, é isso. Afastar-se de onde você foi ferido não te torna fraco. Te torna corajoso o suficiente para acreditar na possibilidade de algo melhor. E às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é simplesmente dizer: eu mereço mais do que isso. As pessoas costumam perguntar se eu penso em me reconectar com minha família. A verdade é que não gasto mais muita energia com os "isso". Não carrego amargura. Não espero por desculpas que podem nunca vir. Não repasso velhas discussões, nem me pergunto como as coisas poderiam ter sido se tivessem me amado de forma diferente. Deixei tudo isso ir. Não por eles, por mim. Porque o encerramento nem sempre sempre é uma conversa. Às vezes é apenas o entendimento silencioso de que sua vida é finalmente sua. Toda manhã, quando saio para correr com o Valente trotando ao meu lado, sou lembrado de que a liberdade não é barulhenta. Nem sempre parece vitória. Às vezes é apenas a firmeza no seu peito quando você percebe que ninguém está segurando nada sobre sua cabeça mais. Às vezes é escolher seu próprio ritmo pela primeira vez e saber que ninguém pode roubá-lo de você. E quando entro no escritório de política, ou fico na frente de uma sala cheia de estudantes, ou envio um artigo de pesquisa apenas com meu nome, sinto-me enraizado de uma maneira que nunca senti naquela velha casa. Eu não preciso que eles vejam quem me tornei. Não preciso que validem minhas escolhas. Não me tornei bem-sucedido para provar que estavam errados. Tornei-me eu mesmo para provar que eu estava certo. Se você está ouvindo isso agora e já se sentiu ofuscado, ignorado, dispensado ou culpado simplesmente por existir, então talvez esta história seja sua também, de maneiras que você ainda não disse em voz alta. E se você está na beira de uma decisão que te assusta, imaginando se escolher a si mesmo é egoísmo, deixe-me dizer, não é. É necessário. Às vezes você tem que deixar a versão da sua vida que machuca para entrar naquela que cura. E antes de terminar minha história aqui, quero saber se você ainda está comigo. Se você está ouvindo, se isso te tocou de alguma forma, ou se você já sentiu que tinha que lutar pelo seu próprio valor, deixe um simples oi ou me diga de onde está assistindo. Sempre leio seus comentários e saber que você está aqui transforma isso de um monólogo em uma conversa. Às vezes, apenas saber que alguém está lá fora, ouvindo, faz toda a sua diferença. E quanto mais distância coloquei entre mim e a vida que deixei para trás, mais percebi algo que gostaria de ter aprendido antes. Às vezes não perdemos famílias, nós as superamos. Não por arrogância, não por frieza, mas porque permanecer pequeno para manter outras pessoas confortáveis, eventualmente se torna seu próprio tipo de morte silenciosa. Passei tantos anos encolhendo para que o Rodrigo pudesse brilhar, me curvando para que meus pais não quebrassem, engolindo minhas necessidades para que a narrativa deles pudesse permanecer intacta. E quando finalmente me afastei, o mundo não desmoronou. Apenas as ilusões desmoronaram. 6 anos depois, consigo ver a diferença entre amor e lealdade, entre conforto e controle. O amor cresce com você. O controle exige que você permaneça
quem era quando estava mais fraco. Lealdade é mútua. Culpa não é. E o conforto deve parecer seguro, não sufocante. Eu não entendia nada disso quando vivia sob o teto dos Menezes. Mas entendo agora. Cada vez que escrevo um memorando consultivo que influencia políticas reais, cada vez que alguém da minha equipe pede orientação porque confia em mim, cada vez que alguém mais jovem me diz que quer seguir um caminho que não sabia ser possível. Não há liberdade maior do que escolher o homem que você se torna. Às vezes, tarde da noite, desço até o lago atrás do meu prédio e deixo o vento da água me envolver. As luzes da cidade brilham na superfície como um lembrete de que o mundo realmente é maior do que a infância que uma vez tentou me conter. Respiro diferente lá fora, pleno, constante, sem pressa. Valente senta ao meu lado, cabeça encostada na minha perna, e observo os barcos flutuarem como pensamentos silenciosos sobre a água. Nesses momentos, não penso na minha antiga cidade ou na casa dos Menezes. Penso na possibilidade, no garoto que eu costumava ser e no homem que finalmente me permiti tornar. Sobre como a dor pode moldar você sem te definir. Aprendi que curar não significa reescrever o passado. Significa recusar-se a deixá-lo ditar o futuro. Significa aceitar que algumas portas são melhores deixadas fechadas, não porque o que está atrás delas é imperdoável, mas porque o que está à frente é finalmente seu. Por muito tempo, acreditei que ir embora significava que eu tinha falhado com minha família. Mas agora, sei que significava que recusei falhar comigo mesmo. E se você está ouvindo isso, talvez esteja carregando sua própria versão desse peso. Talvez esteja se perguntando se tem permissão para escolher uma vida que não se parece em nada com a que lhe foi entregue. Talvez esteja na beira de uma decisão que parece impossível. Se sim, ouça-me claramente. Você tem permissão para escolher a paz. Você tem permissão para escolher o crescimento. Você tem permissão para escolher um futuro que tenha espaço para você. Não apenas como filho, irmão ou expectativa de alguém, mas como uma pessoa com suas próprias necessidades e sonhos. Se qualquer parte da minha história parece familiar, mesmo que de pequenas maneiras, espero que saiba que não está sozinho. Espero que saiba que sua voz importa, mesmo que ninguém na sua casa tenha escutado. E espero que saiba que partir nem sempre é abandono. Às vezes é o primeiro passo para voltar para si mesmo. Antes de encerrarmos este capítulo, adoraria ouvir você. Deixe um "ainda aqui" nos comentários se chegou até aqui. Ou me diga como está o tempo onde você está ouvindo. Sempre adoro ver até onde essas histórias viajam, em quantos lugares elas pousam, quantos corações elas alcançam. E se ainda não o fez, considere se inscrever. Isso ajuda esta pequena comunidade a crescer e me permite continuar compartilhando histórias que podem ajudar outra pessoa a respirar um pouco mais fácil. Onde quer que você esteja, o que quer que esteja enfrentando, lembre-se disto. Você merece uma vida que pareça sua. E às vezes o primeiro passo é simplesmente acreditar que você merece. E enquanto estou sentado aqui esta noite, a cidade zumbindo suavemente ou bimente sob minha janela, percebo algo simples, mas poderoso. A paz não chega com aplausos. Ela chega silenciosamente, quase timidamente nos pequenos momentos que você uma vez ignorou. A primeira manhã em que você acorda e não se prepara para um conflito. A primeira decisão que você toma sem ouvir a voz de outra pessoa na sua cabeça. A primeira vez que você ri sem se perguntar quem pode usar isso contra você. Esses momentos são pequenos, quase comuns, mas juntos eles se tornam uma nova vida. Às vezes me pergunto se meu eu mais jovem me reconheceria agora. O menino que escreveu naquele velho diário tentando dar sentido a um mundo que o culpava por tudo. Será que ele acreditaria que cresceria para ser alguém que estabelece limites sem medo?
Alguém que cria seu próprio lar, constrói sua própria paz, escolhe seu próprio futuro. Talvez ele não acreditasse, mas acho que ele ficaria orgulhoso. E se você está ouvindo, talvez uma parte de você precise ouvir isso também. Você tem permissão para reescrever sua história, mesmo que os outros não entendam. Você tem permissão para se afastar do que machuca, mesmo que ninguém torça por você. Você tem permissão para crescer e se tornar alguém que seu eu mais jovem olharia e diria: nós conseguimos. Se você ainda está aqui comigo, deixe um "estou aqui" nos comentários. Significa mais do que você imagina. E não se esqueça de se inscrever se quiser caminhar comigo por mais histórias como esta. Histórias de quebrar ciclos, escolher a liberdade e construir uma vida que finalmente pareça sua.